Olá, bem-vindo a mais um podcast Comunicação Executiva. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO aqui da Passadori, e tenho o prazer de sempre trazer pessoas assim que têm alguma coisa especial para contribuir com todos nós, com todos vocês, certamente, e com sua experiência de vida, com seu conhecimento e, acima de tudo, com sua sabedoria. Então, é um prazer muito grande hoje falar com a Nocilene Santos. Nocilene, primeira coisa, característica, eu tenho um prazer muito grande de falar, assim, é minha amiga. Aquela pessoa que você admira, que você respeita, tem um convívio muito, assim, profundo em termos de buscas, né? Temos, assim, na nossa trajetória, um propósito de vida semelhante, que é servir as pessoas a partir daquilo que nós realizamos. Ela vai ter a oportunidade de falar sobre isso. A Nocilene Santos, ela é CEO da People Training, uma empresa que ela também desenvolve há bastante tempo, que é a aprendizagem contínua. Tem toda uma série de formações, não vou falar todas as formações, senão vamos ficar o tempo todo aqui do nosso podcast falando da formação da No. Mas assim, ela é Master Coach, conferencista internacional, certificada pelos Instituto ICI, e também assim, formação com Tim Galloway, Master Practitioner em Trainer em Programação Neurolinguística, estudou Programação Neurolinguística com John Grinder e também Carmen Bostic. Também tem toda essa formação e outra. Hoje ela tem atuado muito em outras atividades, mas uma que se destaca é uma das pessoas que mais desenvolve e conhece sobre storytelling aqui no Brasil. E é um pouco desse assunto que nós vamos falar com você hoje, sobre storytelling, que é a paixão dela, né? É uma contadora de histórias nata, mas mais do que isso, ajuda outras pessoas também no seu processo de contação de histórias. No, eu sei que fiz uma apresentação muito breve de você aqui, mas eu gostaria que você mesmo falasse um pouco sobre você, sua trajetória, esse sonho de ajudar, de servir o mundo, servindo as pessoas. Como é que é isso? Oi, Reinaldo, é um prazer estar aqui contigo. Nós somos realmente, eu me sinto honrada de ser a tua amiga. A gente já se conhece há um par de anos aí e temos essa paixão por pessoas. Pares de anos. Vários pares de anos. E a gente tem essa paixão por pessoas. Eu amo trabalhar com desenvolvimento humano. Agora, a minha vida sempre foi essa? Não, eu passei por uma longa trajetória no mercado financeiro. Eu fiz a minha carreira em banco, cheguei a assumir posição executiva na área da corretora de seguros do banco. Eu venho de Minas Gerais, eu não nasci mineira, em São Paulo. Né? Uai. Eu venho de Minas Gerais e construí a minha vida profissional, a minha vida acadêmica aqui nessa cidade que eu amo tanto. São Paulo, para mim, é assim. Eu nasci em Minas, amo Minas, São Paulo me adotou. E aqui eu amo trabalhar nessa cidade e ajudar as pessoas a se desenvolverem. A minha felicidade é ver a felicidade do outro. É aquele momento em que a pessoa chega querendo algum apoio teu, ou um coach, uma mentoria, ou aprender alguma nova competência, e você vê ao final aquela expressão diferente, a felicidade. Eu estou falando isso para o Papa, que é você, que você sabe muito bem o que é ver a expressão das pessoas no momento em que ela consegue se descobrir. Eu amo fazer o que eu faço. Vendo e ouvindo toda a sua formação, eu sei que você é uma estudiosa, e você acabou de falar, né? Para servir as pessoas, a gente tem que ter toda uma bagagem, conhecimento. Como é que você vai oferecer alguma coisa que você, na verdade, não tem? E nós temos assim, tivemos uma época aí, nós tínhamos um programa de televisão aqui na TVZ, aqui em São Paulo. Eu fazia um programa que era o que vinha depois da Nocilene, não sei se vinha o seu antes, o meu depois, mas nós tínhamos cada um programa. O meu era Comunicação Executiva, que hoje se transformou aqui no nosso podcast, Comunicação Executiva, com o mesmo nome. E a Nocilene tinha um programa chamado A Hora do Coaching, não é isso? Exato. A Hora do Coaching. E ela dava assim, era assim uma das precursoras, escreveu livros, e assim tem toda uma bagagem, conhecimento. Teve até uma época que tivemos a oportunidade de fazer um curso juntos, foi em Gramado, Gramado, no Rio Grande do Sul, com James Maxill. Estamos um pouquinho agora falando um pouco sobre as pessoas que é do nosso conhecimento, nossos amigos também, que também estavam lá nessa formação com o James, se preparando para serem contadores de histórias, ou usar o storytelling para os seus livros, para assim, usarem na sua vida de maneira geral. Eu uso para as minhas palestras, para os meus cursos e até para os meus livros também. Mas não, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros, alguns deles que você trouxe aqui 2, mas que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória como escritora.
Esse é muito interessante, porque o sonho de ser escritora vinha desde criança. Lá quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um livro de presente da minha tia e ali nasceu a sementinha. Eu falei, será que um dia eu vou conseguir escrever um livro? E aí foi passando o tempo, eu como executiva do mercado financeiro, fui guardando esse sonho. Até que um dia eu coloquei num planejamento. Eu falei, em 2010 eu vou começar a escrever o livro. 5 anos antes. Olha como eu sou paciente. E coincidiu desse ano, 2010, a Márcia Luz trazer o James para fazer um curso de formação de escritores, ensinar a gente a escrever livros, que a gente chamou de Writing Floripa, em Florianópolis. E foi lá que nasceu a ideia de escrever O Sentido da Felicidade, esse livro aqui. Que ele é um romance, é um livro romanceado que embala um conceito. Ele tem uma pegada de educação financeira. Foi, assim, um desafio tremendo. Primeiro desafio, o romance não é uma coisa fácil de se escrever. Segundo desafio, eu escolhi um homem para ser o protagonista. Então, a minha cabeça tinha que pensar como um homem, ou eu buscar referências para poder escrever e deixar o meu protagonista turbinado. E foi um trabalho muito lindo. Foi a partir daí que o storytelling entrou na minha vida. Que até então, Reinaldo, eu via o storytelling só como contação de história. Era isso que eu conhecia. Via aquelas pessoas nas livrarias contando história para aquela roda, normalmente para crianças, e eu ficava encantada com aquilo. E para mim, storytelling era isso. Juntou a fome com a vontade de comer. É uma Exato. escritora, contação de histórias, e não só para crianças, né? Porque você usa história para tudo. Para tudo. Inclusive tem um trabalho, depois eu vou falar sobre isso com mais profundidade, mas temos um prazer muito grande ter você aqui como nossa parceira, nossa amiga aqui na Passadori, e desenvolve aqui um treinamento só sobre storytelling, preparando pessoas para entenderem essa magia. E eu sei que daqui, quem estiver com a gente até o final vai sair daqui encantado, porque, é claro, conversando com a Lucilene sempre se aprende alguma coisa. Mas em especial nesse assunto que ela domina com profundidade, é uma apaixonada por isso, né? Oferecendo sugestões, recomendações, orientações, por que não dicas, sobre o que é esse mundo de contação de histórias e de que maneiras você também pode... mas eu não sei contar histórias. Talvez você não tenha descoberto ainda essa capacidade, esse talento que está aí com você. Então, nesse sentido, entendo que as pessoas que estiverem com a gente até o final vão sair daqui, nossa, eu quero conhecer essa mulher, eu quero saber mais sobre esse assunto. Tenho certeza disso. Porque o storytelling é muito mais do que só contar uma história pronta. É a gente transformar as nossas experiências em histórias que impactam o outro, que pode ser usada na palestra, pode ser usada para gestão de pessoas, para vendas, inclusive. Vendas é sensacional. O vendedor, o executivo de vendas que sabe contar boas histórias, que ele tem muitas experiências, ele consegue ajudar o cliente a tomar a decisão. Essa é a importância. Então, quando a gente fala de storytelling, vai além da contação da história. É a estrutura que tem nas histórias. E a gente pode regressar lá para a era de Aristóteles, que foi ele o primeiro a querer olhar para a história, o que a história tem que nos conecta tanto, que envolve as pessoas, que engaja, que as pessoas param para escutar uma história. E foi aí que ele falou, bom, toda história tem um começo, um meio e um fim. Parece tão óbvio, mas o óbvio não é tão simples da gente colocar em prática. Então, aí, quando a gente fala o começo, o meio e o fim, no começo eu tenho que deixar claro o que está acontecendo, onde estamos, qual é a mensagem que eu quero passar. É como se fosse assim, o primeiro é o quê, na primeira parte. A segunda fase da história, que é o meio, seria como. Como que eu vou desenvolver essa história? E o final é a mensagem em si. Por que eu estou aqui falando com as pessoas? Aí você consegue construir. E depois dessa descoberta de Aristóteles, muitos anos depois, aí Campbell resolve fazer assim um estudo mais detalhado. E ele cria as 12 fases da jornada do herói, que ela é encantadora, que representa uma metáfora da vida. Virou assim não só o best-seller, mas assim
um mote para quem deseja aprender a contar histórias, não é? Contar história, roteirizar, fazer filmes. Na linha do entretenimento, o storytelling é muito comum. Quando a gente pensa na roteirização, nos filmes, como é que eles criam as séries, tudo isso tem uma lógica. Então, eles começam ali, tem aquela trilha, tem a linha do tempo que eles vão fazer para desenvolver uma história. E nessa linha, ele pode colocar em minutos. Por exemplo, tem alguns filmes da Disney que eu já computei, assim, cronometrei. E ali, 6 minutos, tem uma virada que não dá para voltar mais. Só pode seguir adiante. E o curioso é que quanto mais você se envolve com isso, com meu filho, às vezes assistindo um filme, a gente fala bastante sobre isso, sobre storytelling. Pai, poxa, está muito monótono, está na hora de acontecer alguma coisa. Não dá outra. Naquela hora, sim, já vai ter um conflito, um problema, que vai mudar aquele roteirinho para gerar talvez um antagonismo, aquela situação que vai gerar, de fato, alguma coisa diferente naquele momento. Exatamente. Curioso isso, né? É muito curioso, porque a gente, se olhar para a vida, eu vou te contar como é que eu cheguei aqui hoje. Qual era a minha intenção, os obstáculos que eu encontrei no meio do caminho. Eu saí de casa com o firme propósito de deixar o carro no metrô e pegar o metrô até aqui, que vai bem mais rápido. Só que quando eu cheguei no metrô, que é mais próximo à minha casa, já não existem mais os estacionamentos que tinham lá. Eu falei, onde eu vou deixar o carro? Aí, estava com tempo ainda. Falei, então eu vou seguir até a Paulista, dependendo de como está. Eu deixo o carro no começo da Paulista e pego o metrô até o Reinaldo. Pois bem, chego na Paulista também a coisa meio enrolada. Eu falei, vai dar na mesma, entre deixar o carro aqui e levar até lá. Então, são tomadas de decisões. Ali eu tenho obstáculos, eu entro em conflito. Como é que eu resolvi o conflito? Passei uma mensagem para a Cris na hora. Falei, Cris, eu estou no caminho, o trânsito está pegado aqui, está agarrado, como diz os mineiros. Mas eu vou chegar, já estou chegando. Já estava na Paulista quando eu mandei a mensagem para ela. Daí, eu fiz o caminho, estacionei o carro e cheguei aqui. Então, olha só, tem uma história por trás, tem conflitos, tem obstáculos e tem um final, que foi o meu objetivo. Final feliz. Chegamos aqui a alguns ajustes de tecnologia, alguns pequenos detalhes, outra pequena história que temos para contar daqui para frente. Né? E a história continua. E a história continua. Curioso isso, que você traz assim, a história como se fosse apenas um retrato da vida, porque me fez pensar, enquanto você falava assim, na origem das histórias, quando você fala sobre Aristóteles, naquela hora eu pensei assim, poxa vida, não foi, claro, o precursor da contação de histórias, porque se a gente for observar mesmo, a história nasceu quando os nossos antepassados, lá o homem de Neandertal, lá em torno das cavernas, em torno das fogueiras, e que saíam os homens para caçar e as mulheres provavelmente cuidando lá da tribo, né? Então, provavelmente em algum momento, quando tinha um risco, um problema, de alguma maneira se comunicavam, deixando desenhos lá nas cavernas, de alguma maneira. Então, ou seja, era um conhecimento adquirido, que ali é risco, se você for lá, aquele bicho te come e você então morre. Então, cuidado com aquele bicho. Desenhava o bicho, ou seja, talvez pelas primeiras maneiras talvez não tínhamos ainda a linguagem, mas as histórias remontam à história da humanidade. Então, todo o processo da civilização, eu gosto dessa relação, que tem a ver com a comunicação. A comunicação sem história praticamente não existe. Porque todo o processo da civilização humana, ela vem perpassada por histórias que foram sendo repetidas de milhares e milhares de anos, talvez milhões ou milhares de anos, e depois chegamos até nos momentos atuais, onde nós vemos hoje, infelizmente, guerras e problemas estão acontecendo, e você acaba de contar a história da sua vida aqui para Paulista, e daqui a história continua, ou seja, quantas histórias há na vida de cada uma das pessoas? São infinitas histórias. Infinitas, porque a gente tem história, quer dizer, você tem razão, a história existe desde que o mundo é mundo. E eles deixaram esses registros e é por isso que a gente sabe hoje que é importante, mesmo quando não existiam as palavras, mas existia a linguagem não verbal. As pessoas se comunicavam de alguma maneira, elas tinham os desejos dela. Então, a mulher ficava em casa cuidando da sua prole, enquanto o homem ia às caças. E quando voltava, fazia aquela roda à beira da fogueira, para eles se comunicarem do jeito deles. E graças a isso, hoje a linguagem foi evoluindo, hoje a gente consegue se comunicar em vários idiomas, inclusive, mas a linguagem não verbal ainda é a mais perfeita, porque essa todos entendem. Curioso estar vendo assim de manhã, claro, vendo aqui no celular, essa maravilha da tecnologia que tem os dois lados, né? Positivas e às vezes negativas.
Mas quantas histórias temos aqui, a cada dia, a cada momento, com as postagens das pessoas, com as histórias de cada um, com a criatividade, com todo um processo onde cada um, de uma maneira, usa ferramentas hoje, que não eram tantos. Hoje nós temos aqui um estúdio, aqui criando um podcast, com toda uma tecnologia, toda uma estrutura, coisas que a gente, então, assim, propagamos daqui para o mundo. Né? Quantas milhares de pessoas vão ter a oportunidade de ver esse nosso bate-papo? É verdade. E tirar algum proveito disso, de alguma maneira. Falando em proveito, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Nocilene, sobre quais seriam, no seu entendimento, os benefícios que uma pessoa tem quando ela começa a enveredar por esse caminho, no sentido de aprender a contar histórias e usá-las de forma apropriada na vida para conseguir melhores resultados. Que resultados, que benefícios seriam esses na vida de cada um? Porque aqui estamos lidando com profissionais dos mais diversos tipos. Pessoas de recursos humanos, engenheiros, pessoas com formação em ciências exatas, ciências humanas, de uma maneira toda a nossa comunidade formatada por coachings, por alunos, ex-alunos. Só daqui, para vocês terem uma ideia, da nossa empresa que completamos, olha outra história, completamos aqui nesse mês, agora em 2023, 39 anos de existência da nossa empresa, da Passadori Comunicação. E daqui nós tivemos a oportunidade de treinar mais de 120 mil pessoas. E mais de 1.000 projetos em organizações, em grandes empresas que nos contrataram e ajustamos programas de acordo com as suas necessidades e nós montávamos programas para atender as demandas e necessidades. Olha quanta história tem aí. Então, eu queria que você focasse um pouquinho nos benefícios que as pessoas têm para se enveredarem por esse caminho, mas porque eu conto história, conto do meu filho. Não é só isso. A história, essa história do dia a dia, que a gente teve lá uma experiência, é uma parte da história. Como disse Nocilene, assim, não é aquela apenas história que você sabe, que você vai cuidar de uma informação e repassar a informação, mas usada de forma estratégica ali no dia a dia. Que você focasse um pouco isso, até para estimular as pessoas que não estão ainda acordadas para esse tipo de assunto, começarem a perceber, puxa vida, não é? Eu achava que história era apenas chegar lá e contar uma historinha. É mais do que isso, é muito mais do que isso. É mais do que isso, ela tem que ter uma intenção, um propósito. Quando a gente vai ministrar um curso ou fazer uma palestra, a gente escolhe cuidadosamente uma história, uma experiência pessoal que se transforma em uma história, ou uma história pronta, uma analogia que caiba exatamente naquele ponto, que faça sentido. Então, é muito a aplicação, Reinaldo, eu fico encantada, porque ela se aplica em absolutamente tudo. Eu posso, por exemplo, se eu estou procurando emprego e eu vou colocar lá as minhas qualidades, na hora da entrevista, eu preciso contar uma história sobre isso que eu estou falando de mim. Se eu falo que eu sou uma pessoa que domino a comunicação, eu tenho boa comunicação, o entrevistador pode me perguntar, Nocilene, como que você comprova para mim que você tem uma boa comunicação? Eu tenho que trazer uma evidência. Eu sou professora de pós-graduação, eu sou facilitadora de treinamento, eu faço atendimentos personalizados. E tudo isso é a forma como eu me comunico com essas pessoas. Será que eu consigo transmitir a mensagem? Sim, eu consigo. Aí eu pego uma história mais interessante e trago ali para aquele entrevistador me contar. E da parte do entrevistador, se ele conhece o storytelling, ele vai saber se essa história que eu estou contando, ela é verdadeira ou não. Se essa história ela tem começo, meio e fim. Se a minha expressão corporal, que também quem conta a história, a gente tem um jeito de abordar, que é isso que conecta as pessoas. As histórias, por mais diferentes que elas sejam, as histórias pessoais, em algum momento elas se encontram e a pessoa se identifica. Quando eu estou contando a minha história, sempre tem alguém que levanta a mão assim e fala, nossa, eu me identifiquei tanto com a sua história. Então você pode usar para recursos humanos, para fazer gestão de pessoas, então, que é muito, quando a gente coloca a liderança e a equipe, normalmente tem uma barreira entre a liderança e a equipe. O que acontece quando o líder se aproxima do seu time e ele conta a sua história, ele fala de seus valores, ele consegue se conectar, porque naquele time tem pessoas que vão se identificar com a história dele. É muito bom, Reinaldo, olhar para você e falar, poxa, Reinaldo é um bem-sucedido, está com escritório na Avenida Paulista, tem várias salas de treinamento. Então, assim, eu só vejo o Reinaldo no pódio. Eu não conheço a tua trajetória até chegar aqui.
E quando você conta essa história, aí as pessoas falam, nossa, foi um caminho bem bonito, eu também posso fazer esse caminho e ser tão bem-sucedida quanto o Reinaldo. Tem N exemplos que eu poderia trazer aqui. Esse aqui, na parte de RH, da gestão de pessoas, em vendas, na família, inclusive, em família, em reunião de amigos. Se a gente conta as nossas histórias, a gente se aproxima mais. Porque a história serve também como modelagem, né? Ou seja, copiar aquilo que outra pessoa fez a partir dos seus critérios, dos seus valores, da sua maneira de ser, e a partir daí servir como exemplos, né? Exato. Também a história, eu entendo assim, que quanto mais uma pessoa desenvolve essa capacidade, essa habilidade, mais ela aumenta o seu poder de persuadir, de convencer, de influenciar, de motivar, de inspirar outras pessoas, né? Nesse contexto de que maneiras nós podemos utilizar a história. Você falou em vendas. Em outras situações, você falou também em processos seletivos. Me veio assim uma lembrança de uma história assim, de uma pessoa que nunca tinha trabalhado, né? E ela pleiteava um cargo assim, até importante, lá no começo de vida, começo de carreira, mas você nunca trabalhou, né? Você não tem experiência. A pessoa pensou um pouquinho e falou assim, olha, eu não tenho uma experiência trabalhando numa empresa, mas olha, eu brigo, eu sei lidar com meu irmão, eu em casa faço as coisas direitinho, eu organizo, eu arrumo minha cama, então eu tenho experiência de organização, eu tenho experiência de saber lidar com conflitos, de saber lidar com os meus amigos, de jogar bola, de fazer... Ou seja, contou toda uma série de experiências que seriam aquelas que basicamente seriam necessárias naquele contexto profissional. E a pessoa também achou tão interessante a criatividade desse menino, né? E falou, poxa vida, você é a pessoa certa. Contratou. Você não é uma pessoa que tem um trabalho, não tem um currículo, na sua carteira está vazia em termos de contrato de trabalho, mas você soube traduzir em uma pequena história, na sua maneira de contar, aquilo que eu preciso, que nós precisamos aqui na empresa. Depois ajustou, claro, e foi contratada. Olha só que coisa interessante. Beleza. Olha, você falando isso me fez lembrar a minha busca pelo primeiro emprego. Que foi essa bem, mulher, ó, detalhe, contador, essa mulher aqui é uma exímia contadora de histórias. Nós poderíamos ficar aqui horas seguidas e você ia ficar encantado com cada história que ela tem para contar da vida dela. A mulher é cheia de histórias. Ela vai contar mais uma agora, presta atenção. Pois é, porque não é fácil conseguir o primeiro emprego por conta da experiência. Agora, como se tem experiência se não tem oportunidade? E aí, depois de levar um monte de não, eu cheguei naquela empresa, que era uma loja de departamento, e eles precisavam de um auxiliar de crediário. Fui para a entrevista, a entrevistadora ficou encantada, ela falou, eu adorei o seu currículo, você já vai levar a lista de documentos, daqui a uma semana você volta. Não tinha e-mail, né? Naquele tempo era uma vida como a gente aprendeu a viver. Ela falou, daqui a uma semana você vem, já traz os documentos, que eu tenho quase certeza que a vaga é sua. Ai, que felicidade. Fiquei uma semana, providenciei tudo, feliz da vida, 8 da manhã. Você gastou por conta, né? Gastei por conta, gastei condução, gastei dinheiro para tirar cópia, e aquela coisa toda. Aí chego lá no dia combinado, 8 da manhã, conforme o combinado, eu toda feliz ali, a nova funcionária, ela entra assim com uma cara não muito amiga, e falou assim, olha, Nocilene, me desculpa, o seu currículo realmente é bom, nós vamos mantê-lo aqui, mas a gente encontrou uma outra candidata que tem 3 anos de experiência, então eu sinto muito. Você aguarda que a gente vai entrar em contato com você. Eu engoli o choro ali naquele momento, porque eu também não ia dar o braço a torcer. Saí e comecei a chorar na rua. Naquele dia eu nem queria ir para a escola, eu estudava à noite. Mas eu arrumei força e fui para a escola. Chegando lá, contei para minha amiga e ela falou assim, ai, não se preocupe, eu também estou cansada disso, mas eu vou te dar uma boa notícia. Eu falei, o quê? Vai ter concurso para o Banespa. E se a gente passar no concurso, aí, nossa, a responsabilidade é nossa. A gente não tem que se preocupar com experiência, a gente vai ganhar a experiência. Dito e certo, um mês depois já estávamos nós prestando concurso e nós duas fomos aprovadas. E eu consegui construir a minha carreira bem-sucedida dentro do banco. E aí, quando eu olho para aquele não, é uma ressignificação. Foi o melhor não da minha vida. Então, graças àquela recrutadora que não aceitou o meu, quer dizer, gostou do meu currículo, mas eu não tinha a experiência que ela esperava, ela disse não, e foi o melhor não que eu recebi. Que bonita história. E me fez lembrar, claro, uma outra história, que é a história do sacristão, que ajudava o padre.
lá na sacristia. Aí mudou de padre, veio outro padre de outra localização, e o padre, claro, foi conversar com o sacristão, porque ele precisava que ele fizesse alguns serviços adicionais àqueles que ele fazia, que era limpeza, tal, na igreja, tal. Então, olha, a partir de agora você vai registrar aqui os casamentos, essa ficha, você vai preencher e tal, e o sacristão ficou apavorado, né? Mas por quê? Qual o problema? Você não, né? Eu não sabe que eu não sei escrever. E o padre falou, poxa vida, eu preciso de uma pessoa preparada para fazer os registros, eu preciso de alguém que tenha uma certa habilidade, né, de escrever, de conversar, eu preciso de alguém que saiba ler, até fazer algumas contas. E aí, então, o sacristão foi demitido. Para a infelicidade dele, foi demitido, porque o padre precisava de alguém que tivesse essa certa habilidade, tal, era a exigência dele. E o sacristão, coitadinho, né? Não sabia fazer nada. Mas aí foi demitido, mas tinha muito conhecimento, todo mundo gostava dele, era pessoa boa. E ele começou a comprar velas e começou a vender velas ali na porta da igreja. O pessoal chegava, queria ajudá-lo, dava uma gorjetinha, tal. Então ele foi vendo e o pessoal comprava velas dele. Ele começou a ver o fornecedor, ele começou a produzir, via cera, começou a produzir algumas velas, ele viu que não era tão difícil. Ele começou a produzir a própria vela, claro, aumentando aí sua lucratividade. E assim ele foi pegando gosto, depois começou a fazer algumas velas lá para quando tinha primeira comunhão, punha lá uma fofoca, uma decalcomunia, decalque, né? E então já começava a ficar bonitinho, uma vela enfeitadinha, põe uma fitinha bonitinha, as pessoas compravam, e assim foi. Personalizou. Então ele começou a perceber que as pessoas gostavam, aí começou a decorar velas, começou a vender, e começou a vender tanto que começou a outra pessoa que ia vender numa outra igreja, numa outra paróquia, lá do lado, vizinha e tal, e assim ele foi crescendo. Montou equipe, começou a crescer. Daí a pouco ele se tornou um empresário de velas. Porque era fácil, começou a ver matéria-prima, fazia velas perfumadas, velas decorativas. Então ele era muito criativo, apesar da simplicidade dele. Daí a pouco ele foi, então, depois de um tempo, montou uma empresa de velas, depois caminhão para entregar, alguma coisa foi crescendo, até que, puxa, muito bem sucedido na vida, né? Depois, assim, num dia que estava de férias, viajando por aí, alguém falou, poxa vida, conta a sua história, né? Não, história sim, tal. Empresa de sucesso, bem sucedida. Não, eu vou te dizer uma coisa, né? Hoje eu sei ler e escrever, mas a maior parte da minha vida foi analfabeto. Nossa, imagina se você não fosse analfabeto, né? Ele falaria, eu seria sacristão até hoje, provavelmente. Então, quando se fala assim que, às vezes, na vida da gente surgem alguns desafios, alguns nãos, na verdade estamos diante de novas possibilidades, novas perspectivas que podem ampliar possibilidades que a gente nem sequer imagina. O importante é a gente perceber que a vida acontece, você que falou, eu acho que você matou a charada. A nossa vida é uma sequência ininterrupta de histórias que contamos da nossa família, com os nossos pares, histórias que contamos da nossa vida profissional, na história dos nossos dinheiros, enfim, nas nossas histórias que acontecem a cada dia, a cada momento. Não é verdade, Lucilene? Verdade. É só pensar que nessa empresa com 38 anos, quantas histórias você construiu ao longo desses anos e quantas histórias você transformou aqui dentro da Passadori. Quanta gente veio aqui buscando um sonho e saiu com muito mais do que aquele sonho que ela queria ter. Porque é o poder das histórias, Reinaldo. É quando um conta uma história, o outro se identifica, traz a história dele e a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, a história no ensino e aprendizagem, ela é fantástica. Aqui no Brasil, está começando agora. Eu estou super orgulhosa que na escola da minha sobrinha, que tem 6 anos de idade, eles pegaram os desenhos da criançada, lá das crianças, e montaram livros infantis, contando a história da criança na cabeça dela, com a linguagem dela. Eu fiquei encantada, então eu fico feliz que as escolas já estão formando novos escritores, com essa ideia de construir a história, porque a história nada mais é do que a boa comunicação. Quando a gente conta boas histórias, a gente se comunica melhor com o outro. Eu vou pedir daqui a pouco, porque agora você trouxe um assunto que eu acho que você vai ter muita coisa para falar a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para quem está nos assistindo da estrutura da história, algumas sugestões, como é que eu conto uma história, como é que eu monto, começo, meio e fim. Você falou que uma história tem começo, meio e fim, tem um objetivo, tem aí os outros personagens, o protagonista, etc. Enfim, tem uma série de recursos. Sim. E, obviamente, eu vou pedir que você deixe aqui algumas informações úteis para as pessoas que já querem entrar nesse caminho, quero aprender a contar uma boa história. Talvez até você já saiba contar uma boa história. Provavelmente. Talvez não saiba que sabe.
Mas você falou de comunicação e história vinculada ao processo da comunicação. Então, no seu entendimento, qual a relação da história no processo da comunicação? Porque lidamos aqui com ajudando as pessoas a enfrentarem medos, timidez, ansiedade. Certamente temos muitas, posso dizer milhares de histórias que tivemos aqui a oportunidade de aprender lidando com tanta gente. Mas assim, pessoas que vinham lá com problemas relacionados à voz, falando depressa demais, ou devagar demais, ou de forma linear, ou problemas relacionados à comunicação corporal. A pessoa não sabia fazer um gesto, não sabia olhar, a expressão facial, ou não sabia organizar e estruturar um pensamento. E nós somos com ferramentas, métodos, sistemas, ajudando as pessoas nisso. Mas aí entra o requinte do processo da comunicação, que não é só falar bonito, usando bem a voz, o corpo e a postura. Aí entra toda a parte intelectual. E nessa parte intelectual é que entra essa magia que é lidar com a fantasia, lidar com a imaginação, lidar com a criatividade, transformação de pessoas por meio das histórias. Mas como é que você vê isso? De que maneira a história ela tem um impacto no processo da comunicação das pessoas? É incrível, eu já escutei muita gente aqui nessa sala, na sua sala de aula, ensinando storytelling, o módulo que está no curso de comunicação verbal. E como eu sou a terceira a entrar, eu vejo a evolução das pessoas desde o primeiro módulo até chegar ao final. Aqueles que chegam aqui e falam, eu nem dormi de noite porque eu não sei contar história, eu não sei o que será de mim. E a primeira coisa que eles fazem, eles são desafiados a virem aqui na frente e contar uma história pessoal. Não tem ninguém melhor na vida para falar de você do que você mesmo. Então, começa por aí. E eu fico encantada quando a pessoa termina de contar a história, que ela disse que não sabia contar, que tem poucos ajustes para fazer. Todos nós temos histórias e todos nós sabemos contar. Agora, às vezes, não sabemos colocar no lugar certo. E é isso que você fala da estrutura da história. Primeiro, eu preciso ter um objetivo muito claro da história que eu vou contar. Nesse objetivo, eu tenho que ter um personagem que vai caminhar ao longo da história. Essa personagem pode ser pessoas, pode ser produtos, que a gente também fala aqui um pouco do storytelling corporativo. Então, quando eu vou construir uma publicidade, por exemplo, um marketing para o produto, eu tenho que ter essa ideia, que mensagem que eu quero passar para o cliente. Então, primeiro eu tenho ali uma mensagem, eu tenho um objetivo claro, onde é que eu estou situada, onde é o que vai acontecer com esse protagonista ao longo da jornada? Ele vai enfrentar obstáculos, ele vai ter conflitos, ele vai ter que tomar decisões, e aí chega o final da história, que pode ser o fim ou um novo começo. Como a história que eu te contei até eu chegar aqui, depois você recomeçou a história falando dos desafios aqui com os equipamentos. Então a história nunca termina. Ela sempre tem um jeito de continuar. E é isso que transforma a comunicação, que deixa a comunicação tão rica, tão linda, porque eu estou contando algo que, para mim, ele é pessoal, mas ele se conecta imediatamente com você. E, primeiro, é a curiosidade. Quando a gente fala uma história clássica, sempre começa, era uma vez, certa vez. Aliás, acho que, assim, não sei quem inventou isso, mas quem inventou isso devia ter ganho uma grana se fosse cobrar royalty pelo início da história. Era uma vez, conta-se, ou seja, praticamente as histórias, pelo menos as mais antigas, sempre começavam, era uma vez, e contava a história de um personagem, de uma história. E, além disso, tem aquela coisa que desperta a curiosidade. Eu quero te contar uma coisa. Olha aí, a expressão é essa mesmo. O quê? Conta logo. Pode ser uma pergunta também. Pode ser uma pergunta. Você sabe da última? Que é uma fofoca. Que é bem interessante a maneira como a gente começa. Isso faz todo sentido. Então, uma dica bem legal que eu vou deixar aqui para as pessoas contarem a história, pegar uma experiência pessoal e transformar numa história, é você começar com uma pergunta. A tua história tem que responder a essa pergunta. Este livro começou com uma pergunta. Este outro livro começou com uma pergunta. E o livro precisa responder. Assim como um roteiro de um filme, uma palestra, ela tem que responder a uma pergunta. Se você tem 2 perguntas, você tem 2 livros, você tem 2 palestras, 2 cursos. É pensar
É simples, gente. Aparentemente é muito simples, porque a história está aí dentro de você. É você colocar dentro de uma estrutura que vai ter começo, meio e fim. Tudo muito desse jeito mesmo, é simples. Basta você saber quais são os obstáculos que esse protagonista vai encontrar. Que tipo de conflito que ele vai ter que sentir, que são as emoções. O que é o conflito? No momento em que eu estava travada no trânsito e tinha um horário para chegar aqui na Passadori, ali entram as minhas emoções, ficam aqui borbulhando, porque a minha responsabilidade com o Reinaldo é grande. Eu sei que ele tem uma agenda muito cheia. Quando ele marca um horário, é importante cumprir esse horário. Eu valorizo demais o tempo. Então, imagina como é que ficou aquele conflito, aquela ansiedade aqui dentro de mim. O que eu faço? Aí vem essa questão que eu tenho que tomar uma decisão. O que eu faço? Eu ligo para o Reinaldo, falo com a Cris, ela que está intermediando a gente. De que maneira que eu vou resolver isso? Até eu tomar uma decisão, aí eu respiro nesse momento. Então, quando a gente coloca atenção na história, ela fica mais forte, mais potente, ela deixa as pessoas com vontade de saber mais. Se eu conto uma história sem estrutura nenhuma, chega no meio do caminho e perde o interesse. Principalmente quando a gente pensa naquelas pessoas que são prolixas, que elas dão muita volta para chegar ao ponto. Aí que você vê a importância da história. Que ela vai pegar todo aquele conteúdo que ela tem, ela vai estruturar e ela consegue inspirar as pessoas a seguirem o exemplo dela. Interessante isso. Eu falei lá no começo uma palavrinha mágica, que para mim é a palavra modelagem, que ela vem da programação neurolinguística, que é assim: de que maneiras eu posso copiar de uma maneira procedimentos, comportamentos, atitudes de pessoas e gerar resultados semelhantes. Eu penso que a história, boa, bem contada, a história de vida, quantas pessoas há que são bem-sucedidas na vida e são copiadas na sua trajetória para ajudar a inspirar, talvez a palavra mais adequada, outras pessoas a trilharem os mesmos caminhos. Exato. Meu filho, quando pequeno, assim: o que você quer fazer? Trabalhar com meu pai. Um orgulho para mim, claro, como um pai, mas assim, porque ele via e percebia que aqui tinha alguma coisa útil, de acordo com a visão dele, de acordo com o mundo dele, que é uma pessoa muito criativa, e que tem essa possibilidade, essa perspectiva de usar todo esse potencial, até porque não, quem sabe, esse meu sonho talvez, dar sequência em todo esse sonho que a gente realizou até agora. Só que vai ser num outro patamar, num outro nível, em função do mundo, que se transforma a cada dia e a cada momento. Então, modelagem, história e modelagem, Nocilene, gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso. Você como especialista em programação neurolinguística também. É outra paixão na minha vida, porque a programação neurolinguística, elas são histórias transformadas, ela transforma histórias. Eu criei um grupo no Facebook que eu coloquei dessa maneira, PNL, a ferramenta que transforma histórias. Porque eu posso tanto ressignificar situações e criar uma nova história, escutando você, a sua história de vida. De repente, a tua história me inspira a te modelar e seguir o mesmo caminho que você seguiu. As histórias são inspiradoras. Quando a gente fala de mentoria, por exemplo, Reinaldo, o que é a mentoria? Se não transmitir o nosso conhecimento, as nossas experiências a quem está sendo mentorado por nós. E ali a gente está inspirando a pessoa a seguir um caminho. Ela vai conhecer os nossos sucessos e os nossos insucessos, porque ela não precisa cometer nenhum erro para seguir adiante. Nós já cometemos por ela. Então, a gente vai passar aqui. Você tem dois caminhos. Esse aqui, se você for por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Se você for por este, vai ser outra coisa. O que você quer? Então, ela tem escolhas ali no momento e não precisa cometer os mesmos erros que nós. Porque quem é pioneiro sofre mais. Você tem que descobrir. É interessante essa parte da modelagem. Como que eu modelo? A modelagem, ela é o princípio da PNL. Ela nasceu com esse propósito. Será que o Reinaldo é um excelente palestrante, empresário? Ele tem várias habilidades na vida dele. Mas eu quero pegar exatamente o palestrante Reinaldo. Será que eu sou capaz de ser uma palestrante tão boa quanto o Reinaldo? Pois saiba que eu posso. É só eu conhecer bem a história do Reinaldo. Conhecer como que o Reinaldo funciona. Quando ele está preparando uma palestra, como é o estado de espírito
do Reinaldo? Será que ele é curioso, é investigativo? Será que ele é tranquilo? Será que ele junta uma pilha de livros para ele começar a desenhar o que ele vai falar? Então eu tenho que observar todos os procedimentos, processos do Reinaldo antes de entrar em palco. Esse aqui eu estou vendo antes. Depois eu vou modelar o Reinaldo em cima do palco. Como é que o Reinaldo interage com a plateia? De que maneira que o Reinaldo coloca a apresentação dele? De que maneira que o Reinaldo circula, que ele anda pelo palco? Quando eu consigo registrar todos esses métodos do Reinaldo, eu vou decodificar tudo isso e vou começar a imitar o Reinaldo, que no momento é isso, eu vou imitar. Mas eu não quero ser exatamente igual ao Reinaldo. Eu quero pegar algumas características dele e colocar em mim. Por quê? Eu preciso respeitar a minha essência. Então, eu posso modelar quem eu quiser. Mas se eu resolver ser exatamente igual a você, eu serei fake. Eu não serei eu na minha essência, mas eu posso modelar o que há de melhor em você. Como estamos falando de histórias, e tem muitas histórias também que a gente aprende ao longo da vida, me surgiu uma agora que eu acho que é muito oportuna para esse momento, que é a história de um mestre que tinha lá os seus discípulos. Um mestre muito famoso, uma pessoa que era muito procurado, tinha muitos discípulos. E tinha o seu discípulo dileto, que era aquele que mais frequentava, não perdia uma das sessões, das aulas do mestre, estava o tempo todo. E assim foi. E todo mundo, até os amigos dele, os coleguinhas dele, lá tinha até uma certa inveja. Nossa, o mestre parece dar mais atenção para esse discípulo, tal, nosso colega. Até que em algum momento, esse menino, essa pessoa, faltou. Para estranhamento, que todo mundo estranhou. Como nunca faltou, de repente faltou. Só que faltou uma vez, depois de um tempo faltou outra vez, e começou a faltar. Até que depois ele começou assim, não apareceu mais. E para surpresa de todo mundo, um dos colegas dele o viu pregando num outro lugar. E o pior, falava coisas diferentes daquela que o mestre pregava. E claro, foi lá falar com o mestre, tem uma coisa para te contar. O fulano de tal, ele está fazendo pregações também. E outra, falando coisas diferentes daquela que o senhor falava aqui. Imaginando qual seria a reação do mestre. E o mestre então parou, respirou profundo, abriu aquele sorriso, sabe aquele sorrisão assim de alma, e falou assim, puxa vida, com esse eu terminei o meu trabalho. Porque o que faz? Todos os cantores, todos os artistas começam imitando de alguma maneira alguém, de alguma maneira começam a trilhar um caminho. Daqui a pouco adquirem a sua própria identidade e deixam de imitar para assumir a sua própria capacidade e, enfim, se desenvolvendo de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu DNA, de acordo com o seu jeito de ser na vida, né? Com os seus valores, com a sua crença, com o seu propósito. Que bacana. Bonita essa história. Linda, né? essa história, e que inteligência do mestre. Que o bom mestre é esse, ele vai formar os seus discípulos. Ele não ia querer concorrer, não é uma concorrência. Não. E esse discípulo dele pode se tornar melhor do que ele quando ele assume a própria identidade. Mas ele pegou o que havia de melhor no seu mestre. É muito interessante. Esse é o poder das histórias. Não, a gente, antes de ir para o final, tem mais uma curiosidade, porque pensamos em contação de histórias, você falou de situações da biblioteca, as crianças, para crianças, depois a história em relação aos vídeos e filmes e novelas que nos encanta, que nos envolve, nos emociona, mas também usada de forma estratégica. Você falou em liderança, assim en passant, mas eu gostaria que você focasse um pouquinho mais a contação de histórias no contexto corporativo, storytelling corporativo, porque se nós observarmos o que fazem as organizações, elas vendem, negociam, ajustam, têm contatos, têm produtos, têm qualidade, têm time, têm envolvimento de pessoas, têm admissões, demissões. É um mundo, obviamente, de relacionamento e contatos. E qual, assim, seria, no seu entendimento, o papel, ou de que maneiras o storytelling no mundo corporativo poderia apoiar e ajudar as empresas, ou os profissionais das empresas, a conseguirem melhores resultados? Das suas lideranças, dos seus contatos, das suas vendas, das suas negociações, enfim, em fazer com que a empresa cresça e a própria pessoa também suba dentro da organização, assumindo papéis e cargos mais elevados, obviamente se realizando como pessoa e também como profissional. O storytelling corporativo, a gente tem que usar com muita cautela e com bons critérios. Porque uma coisa é eu colocar ficção numa história, num filme, numa série.
Eu posso pegar a partir que todas as histórias nascem de um fato. E aquele fato ele pode ser recheado de ficção. Na empresa, não. Na empresa, nós precisamos respeitar a cultura, os valores. A gente não pode usar ilusão. Porque, primeiro, hoje a comunicação está democrática. Todos nós buscamos informações e a gente obtém absolutamente tudo. Reinaldo falou, essa empresa tem 38 anos. Se não for verdade, em 5 minutos eu derrubo a tese do Reinaldo, porque eu vou buscar no Google, ele fala, essa empresa tem 1 ano no mercado, como que ele fala 38? Então, é assim, a gente tem que ser muito honesto com as coisas da empresa. O que um produto faz? Se eu vender para o cliente a história de que um produto... Vamos pegar um shampoo? Ou, posso até falar de um produto, uma base que caiu na mídia aí, que fazia o maior sucesso e de repente não faz. Mas vamos pensar num produto. Eu vou comprar um shampoo que ele promete deixar os meus cabelos macios e lisos. Aí, quando eu uso aquele shampoo, o meu cabelo fica sem brilho, não fica macio, coisa nenhuma. Como que eu vou respeitar essa empresa? Ela me vendeu uma mentira. Sim. Então, o que vai acontecer? Eu vou contar para o mundo que essa empresa não é uma empresa correta. A gente tem que contar a verdade. O que o seu produto faz? Porque sabemos muito bem, o cliente não compra um produto, e sim os benefícios que ele traz para a gente. Então, numa empresa, o storytelling ajuda a vender os benefícios, os valores que estão por trás de cada produto. Eu vou te contar uma experiência pessoal minha, que eu estava na Bienal do Livro de São Paulo, em 2022. Eu estava num stand educacional. É um stand que faz MBA internacional, mestrado, doutorado, e eles estavam também com seus professores ali vendendo seus livros. O meu objetivo lá era autografar os meus livros. Mas, de repente, eu fiquei sozinha no stand e um rapaz passou assim na frente. Sabe quando você passa curioso, bem devagar? Eu peguei, o cumprimentei e o convidei para vir conhecer o stand. Ele se aproximou porque ele estava olhando o banner que estavam ali sobre o MBA. Ele falou, olha, eu fiquei curioso para saber sobre esse MBA internacional. Você pode me falar alguma coisa? Falei, com o maior prazer. Falei, porque eu fiz o mestrado e doutorado através dessa escola. Aí ele pegou e falou, é mesmo? Eu falei, sim. Aí eu contei a minha história para ele, o que aconteceu e o que mais me encantou. Ele pegou e falou assim, mas escuta, essas aulas acontecem lá ou aqui? Eu falei, aqui e lá. Mas é inglês? Eu falei, inglês ou português, o que você quiser, o que você preferir. Eu falei, mas o que mais me encantou nesse MBA, no mestrado, foi que eles nos incentivam a escrever um livro. Ao invés da gente pegar aquele material lindo que a gente faz uma pesquisa, encaderna e depois fica empoeirando na prateleira, eles nos orientam a fazer um livro e apresentar a tese ou a monografia através de um livro. E eu lancei o meu primeiro livro quando eu fiz o meu mestrado. Ele falou, é mesmo? Fui lá, peguei o livro, mostrei para ele, os olhinhos dele brilhou na hora. Ele olhou para mim e falou assim, este é o meu sonho, de fazer um MBA internacional e escrever um livro. Aí, o que aconteceu? Eu ofereci alguma coisa para ele? Não. Ele comprou os meus livros, comprou mais 3 títulos que tinha lá e ficou de entrar em contato com a instituição para poder se inscrever e fazer o mestrado. Olha só. Esta foi uma venda com o cliente. Ele me deu a oportunidade de falar mais sobre o produto, de dar informações a ele, para ele tomar a decisão. Você acabou de falar que os benefícios que o produto gera. Então, o benefício foi justamente esse. Ele usou você como exemplo, como modelo, te modelou. Exato. E foi atrás do seu sonho. Que bonito isso. Exatamente. Então, é assim, uma venda que eu não me esforcei. Aparentemente, não. É porque eu conhecia bem a história. Então, aí tem a importância na venda, além de você ter boas histórias, de conhecer o produto profundamente, para você dar a informação correta, sem iludir. Eu não poderia contar nada a ele ali que fosse uma mentira. Chegar para ele e falar assim, pode ir tranquilo, que é tudo em português. E chegar lá, ele tem que enfrentar tudo em inglês. Pronto, já desmascarava, perdi a credibilidade da instituição. Mas quando eu dei todas as informações, porque eu vivi a experiência, aí sim, para ele foi fácil tomar uma decisão nesse momento. Então, o corporativo, isso, o storytelling, ele ajuda muito na construção da carreira, na liderança de equipe,
na parte de recursos humanos, como eu falei, para você contar histórias, pedir histórias para quem está sendo entrevistado e avaliar se essa história faz sentido ou não, se é uma criação ou se é algo real, porque tem que trazer as evidências. No mundo corporativo, a gente não pode usar de ficção. A história tem que ser verdadeira. A gente tem que saber embalar essa história na estrutura, só que contando a verdade. Não pode ter surpresa para nenhum cliente. Um segmento que atuamos nesse segmento, preparando pessoas para serem palestrantes, e assim, a participação das histórias no mundo das palestras. Nós vemos pessoas assim que são muito bem preparadas tecnicamente ou até na sua formação, mas não conseguem decolar, não conseguem envolver, não conseguem encantar as outras pessoas. E na hora que começam a contar boas histórias e conectando as histórias com fatos, com transformações e possibilidades, é como se a pessoa assim desse um up nas suas palestras, ou seja, é como se ela pegasse assim um estilingue, tipo, jogasse lá para cima e a palestra ganha um interesse, porque saber contar boas histórias, saber envolver as pessoas, saber conectar as histórias com a vida das pessoas, saber se ajustar e se alinhar ao nível, ao perfil, ao sonho, ao desejo das pessoas, obviamente as histórias elas podem fazer toda a diferença. Se a gente observar mesmo, todas as histórias de todas as religiões, filosofias ao longo da história da humanidade também foram perpassadas por histórias. As religiões, por exemplo, islamismo, budismo, maometismo, etc., cristianismo, são permeadas por histórias que, de acordo com a origem de Cristo, de Buda, etc., foram repetidas e que lá tem um conceito, tem uma linha, um tipo de padrão esperado de comportamento, de atitude das pessoas, de bondade, generosidade e de valores. Então, a contação de histórias numa palestra, qualquer que seja a pessoa, também ela ganha essa conotação dessa relevada importância. Como é que você vê isso, Lucilene? Para mim, é um casamento perfeito. Usar desde que faça boas escolhas. Quais são as histórias que eu posso incluir de acordo com esse conteúdo e com o público? Que eu tenho que estar alinhada com isso. Quem é o meu público? Que história que eu vou contar para esse público? Se eu vou, por exemplo, fazer uma palestra para adolescentes, eu tenho que usar uma linguagem coerente com aquele mundo deles. Se são pessoas mais sênior, também, de novo, eu vou adequar a minha linguagem àquele mundo do pessoal que é mais sênior. Então, a história que eu vou trazer, ela tem que ser coerente com o conteúdo. Hoje em dia, a gente vê N palestras por aí a respeito da maturidade, 50 mais, 60 mais. Que história que a gente pode contar para esse público? Por outro lado, a gente tem o jovem que está escolhendo a sua carreira profissional. Que história que a gente pode contar para esse jovem, para que dentro daquele leque tão grande de profissão, ele possa falar, poxa, pelo que eu ouvi daquele palestrante, é essa que eu quero. Então, trazer histórias que impactam as pessoas dentro daquele contexto. Então, a gente tem um briefing quando vai fazer uma palestra. É palestra para empreendedores, é para o público feminino especificamente, para jovens, aposentados, inclusive aposentados. A gente tem esse foco também de dar um direcionamento. Quando a gente vê assim que a gente tem uma expectativa de vida muito maior hoje, não dá para falar eu vou me aposentar. Ou posso até me aposentar e falar assim, eu estou feliz. Mas você está feliz como? O que você vai fazer no seu dia a dia? Que história que você quer contar? Ou que projeto eu vou começar? Que projeto você vai começar? Porque nunca é tarde. É verdade. Nunca é tarde. Eu fico admirada quando eu vejo pessoas assim, jovens, falando, eu queria tanto estudar direito, mas eu acho que não dá mais tempo. Eu falei, como não? Você sabe quando é que você vai morrer, por acaso? Você tem tempo. Enquanto a gente respira, a gente tem tempo para construir todos os sonhos que a gente quis um dia. Estou aqui, quero fazer outra faculdade, eu fiz duas. Eu fiz comunicação e administração de empresas. Fiz mestrado, doutorado, um monte de outros cursos e estou louca para começar um novo. Estou sentindo falta. Essa é a Lucilene. Lucilene, eu prometo que vai ser a última pergunta que eu vou te fazer. E você falar um pouquinho, depois a gente vai partir para o encerramento. Mas essa eu deixei por último porque eu entendo que é especial. Você é a representante de James McSeel aqui no Brasil, que é um dos papas, talvez, se não o maior nome em relação ao storytelling no mundo. E James, ele mora na Inglaterra e tem assim uma capilaridade para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele é brasileiro e mora lá.
E você é a pessoa que se envolveu com ele, traz todo esse projeto dele, e você é a que representa a Storytelling, o James, aqui no Brasil. Obviamente desenvolveu cursos, tem na sua empresa, você desenvolve uma das grandes autoridades aqui no Brasil, nesse segmento, que é você, discípula, vamos chamar assim, do James, né? E sorveu todos os conhecimentos e agora decolou, claro, com sua personalidade e identidade, criando novas possibilidades, apoiando tantas empresas e pessoas no desenvolvimento dessa habilidade ou dessa arte que é a contação de histórias. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o James e um pouquinho sobre esse seu trabalho aqui no Brasil, para as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, depois entrar em contato com a gente aqui, para a gente, enfim, participar. E por que não servir a tantas outras pessoas que estão, talvez a partir de agora, interessadas em saber um pouco mais a respeito desse fascinante assunto. Falar do James é muito fácil. O James, eu o conheci em 2010 e confesso que naquele primeiro impacto eu tive até medo daquele. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, como que eu quero escrever um livro. O James é de uma sabedoria, de uma generosidade tamanha. E hoje, sim, ele é um dos maiores storytellers do mundo, porque ele é trilíngue. Ele fala em vários idiomas. Fala trilíngue, assim, que ele fala perfeitamente português, inglês e espanhol, mas também arranha no japonês. Ele faz trabalhos na Ásia e, chegando lá, ele fala em japonês com aquele público, para você ver. Ele sabe contar história, ele identifica a cultura, ele identifica os valores daquela gente e ele se comunica. Ele já voltou várias vezes ao Japão. No ano que vem está previsto dele ir de novo lá. Então, desde 2010, eu conheci o James. Em 2012... o storytelling estava borbulhando por aqui. Eu me lembro que depois de um congresso de autores que a gente fez aqui acho que foi o primeiro congresso de autores. Nós fomos jantar, levei o James para jantar e eu comecei a falar com ele. James, o pessoal está falando demais de storytelling. E eu sei que storytelling é contação de história, mas como que se aplica isso na empresa? Ele pegou e falou para mim, na Inglaterra, a gente sempre aplicou consultoria de storytelling nas empresas, faz historificação de parques, ajuda na gestão da empresa, gestão de mudança, gestão do conhecimento, para tudo isso a história é útil. Eu falei, e o que está te impedindo de fazer isso aqui no Brasil também? Já que você começou, está ajudando autores a escreverem livros, vamos também para esse lado corporativo. Ele falou, eu preciso de alguém para me representar, você topa? Foi num restaurante lá no Bexiga que nasceu isso aqui. Na hora eu falei, nossa, será um prazer, eu vou adorar, porque eu adoro aprender e gostei do estilo dele de ensinar naquele momento. Então, a gente começou a partir dali. Foi quando a primeira turma, naquela que você foi com a gente para Canela, 45 pessoas ali naquele momento, aprendendo sobre o poder dessa história. Eu estava lá, você sabe aquela estava sensação? lá. Estava lá. Naquele lugar que as histórias brotam. Eu amo Canela, que lugar inspirador. Canela, Gramado, aquela região é muito linda. E foi ali que tudo começou. A partir de lá, a gente realizava anualmente os congressos para autores, tudo gratuito, porque isso aí é uma parte de divulgação do James, em que ele não cobra das pessoas. Realizamos muitos cursos, inclusive aqui na Passadori, de formação de pessoas em storytelling e também na parte de escrita. A gente faz também outra coisa, além do congresso, do storytelling, que a gente divide lá o writing, que é para quem quer escrever livro, e o storytelling é mais amplo, é para quem quer escrever livro, artigos, TCC, para quem quer fazer gestão nas empresas. O storytelling é aplicado para absolutamente tudo. A gente fala, poxa, é muito genérico. Não, porque a estrutura da história representa a história da nossa vida. Quando a gente fala lá da jornada do herói, preste atenção, você nasceu, ali foi um chamado. Quando você nasce, você passa por todas aquelas fases e passa infinitas vezes. Não é que a gente faz a jornada do herói, as 12 fases, cheguei aqui e morri. A gente vai morrer um dia, mas vai demorar. Eu espero. Eu também espero. Eu espero. Nem levanta a mão, de repente vão pensar que eu sou voluntário, né? Então, pois é, então a gente passa por essas fases. A gente pode até separar, assim, na fase da infância eu faço toda a jornada do herói, na adolescência, na fase adulta, infinitas jornadas eu faço, que a gente sempre está caminhando, recebendo um novo chamado
entrando para o mundo especial, caindo naquela caverna, ficando ali em conflito, parece que aqui eu vou morrer, e de repente você se redescobre e volta para o mundo real, diferente daquele que você saiu. Então a gente está sempre em processo de mudanças. Então as nossas histórias permeiam a mudança em nossa vida. Então isso é uma coisa muito linda, eu sou encantada. Então o James, ele é um ser humano generosíssimo, conhece demais, mais de 40 anos trabalhando com isso. E o nosso próximo lançamento, esse aqui eu vou dar em primeira mão. Opa. É Training the Trainer. As pessoas que querem aprender a arte de contar história e de ensinar também, elas podem ficar aí atentas, porque breve nós vamos lançar esse treinamento para formar formadores. Que beleza, já estou me inscrevendo lá, porque certamente sou um apaixonado também pelo James, por todo esse mundo, não é verdade? Nocilene Santos, que honra, que privilégio receber você aqui no nosso podcast e assim já abrilhantando com todo o seu conhecimento. Uma verdadeira aula, uma pessoa que traz assim todo o conhecimento e é apaixonada, dá para perceber isso, não é verdade? Pessoa que vive disso, vibra com isso e nos emociona, nos encanta. Tenho certeza que você acompanha até agora, que você sai daqui assim, uma outra pessoa, com outra visão. Puxa vida, eu não sabia que esse é um assunto tão profundo, ia ser ainda mais coordenado, dito por uma pessoa tão especializada como é a Nocilene Santos. Um minuto para as suas palavrinhas finais, para você deixar aqui um recado final, se deixar seu contato também para quem queira entrar em contato com você, fique à vontade. Bom, eu estou lá no LinkedIn como Nocilene Santos, no Instagram também, é o meu nome, Nocilene Santos. Se quiser entrar em contato, será um prazer. E se você tem uma pergunta, comece a pensar como é que você vai responder essa pergunta. Em um livro, em uma palestra, em um curso, numa roda de amigos. Pense nisso. Essa é a mensagem. Reinaldo, é sempre um prazer estar aqui com você, eu te admiro muito, aprendo muito com você. E foi uma honra estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigada. E muito obrigada a todos. Ficamos por aqui, então. Espero que você tenha ficado assim, feliz, porque o próprio livro dela é A Busca da Felicidade, não é? O sentir. Esse é o Sentir da Felicidade, que é o livro da Nocilene, que ela nos brinda com esse livro. E assim, espero que você também saia daqui fique um pouco mais feliz com tudo aquilo que ela trouxe pra gente aqui. Tem outro livro também que ela fez, que é Coaching para Autogestão. Então são histórias que vão te encantar, obviamente te fascinar também. E ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo podcast. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui no Beijão. Muito agradecido mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Boa noite.